entrevista da aluna Tayana Ribeiro para a disciplina Dança, Corpo e Contemporaneidade da Universidade UFBA, aqui em Vitória da Conquista. Tayana, antigamente a dança era tida como pecado. Pouco a pouco ela começa a surgir em várias festas comemorativas, inclusive da própria Igreja Católica, que saíam às ruas com suas danças, tornando-se uma distração popular. Certo. Desta forma, como cristã, o que você acha que aconteceu para que hoje você pudesse ter um projeto evangélico de dança chamado TR de Corpo e Alma no YouTube? Olha, na verdade, assim, não foi só a questão da dança que mudou no meio evangélico, né? Ontem mesmo eu estava num culto falando a respeito disso. Antigamente o cristão, ele não podia dar risada, porque para as pessoas, se um cristão desse risada, já olhava, ó lá, ó, tá vendo? Depois diz que é crente. Então o cristão, ele não podia rir, ele não podia se socializar como ele socializa hoje. Ele não poderia ter amigos que não fizessem parte da mesma fé que ele. As roupas deles eram aqui, né? Se você era crente, você fosse homem, você tinha que estar de paletó e gravata. Se um crente tivesse de sandália, de bermuda ou qualquer outra roupa assim que não cobrisse todo o corpo, então você não era crente. Você usar uma maquiagem como essa que eu estou usando hoje, você também não era crente. Então não foi só a questão da dança que mudou no meio evangélico, né? Muitas coisas mudaram. E por que mudou? O que foi que aconteceu de fato para que houvesse essa mudança? As pessoas, elas começaram a perceber que tudo que tem no mundo, tudo que tem em nossas mãos foi dado por Deus, né? O corpo foi dado por Deus. A nossa risada, a nossa alegria, a nossa expressão facial, corporal, nossa expressão interior foi dada por Deus. Então, por que realmente ficar prendendo? Por que eu posso dar risada dentro da minha família, dentro da minha casa, e eu não posso dar risada lá fora? Por que eu posso, por exemplo, usar uma roupa mais justinha para dormir, né? E não posso sair com uma camisetinha que mostra os braços. Então, assim, muita coisa mudou no meio evangélico, né? As pessoas realmente abriram a mente para perceber que tudo isso quem deu foi Deus. E se tudo isso foi Deus quem deu... Ai, Jesus. Se tudo isso quem deu foi o próprio Deus, então por que a gente vai agora não utilizar aquilo que o próprio Deus deu? Antigamente, as igrejas só tocavam órgãos. Antigamente, era proibido ter bateria em igreja. Muita coisa mudou, né? E sobre a dança, o que foi que mudou, né? Para que hoje eu pudesse ter um blog falando sobre dança, um canal no YouTube falando sobre dança, fazer um projeto sobre dança. Porque a igreja, né, o crente, ele entendeu que o corpo todo foi dado por Deus. Não importa se foi o braço, se foi a perna, se foi o bumbum, se foi a barriga, se foi a cabeça, o cabelo, não importa. O corpo foi dado por Deus. Então, hoje eu tenho sim um blog de dança. É um blog que dá dicas de pintura de rosto para dança, dá dica de movimentos, dá dica de passos para dança, dá dicas de organização de dança, organização de grupos, pantomimas, peças teatrais, danças, coreografias, não importa se são rápidas ou se são lentas, coreografias que não mexam só mão e braço, mas coreografia que mexa todo esse corpo que foi dado por Deus. A mente do crente abriu não só para a dança, mas ele entendeu, na verdade, que todo o corpo foi dado por Deus. E tudo que nós temos em mãos é para usar para o reino dele. Tayana, antes de fazermos essa entrevista, nós já sabíamos que você faz coreografias na igreja e você propõe no seu projeto do YouTube, esse que você falou, TR de Corpo e Alma, Isso. que inclusive foi um projeto proposto aqui na disciplina de danças e culturas de rede. Isso.
que você fizesse um projeto que você estendesse a dança pelas redes. E você propõe nesse projeto ajudar pessoas de igrejas evangélicas a serem criativas e criarem as suas próprias coreografias. Certo. No entanto, eu dei uma olhada no seu blog, no seu canal no YouTube, e eu olhei alguns dos seus vídeos e vi que você disponibiliza, por exemplo, tantos passos para a palavra tal. E aí você faz aquela quantidade de passos para essa palavra. E coloca alguns sinônimos e tal. Você não acha que você está sendo um pouco incoerente em querer que as pessoas sejam criativas, dando-lhes os passos já prontos? Olha só, não há incoerência. Parece que sim, né? Eu tô querendo que o povo seja criativo e eu tomo aqui tantos passos para tal palavra. Mas, na verdade, quando eu me proponho a fazer passos, eu levo a minha experiência de vida dentro da dança. A gente começa de algum lugar, a gente começa de alguma forma. Eu assisti muitos vídeos de dança antes de dançar, para fazer coreografias, né? E até hoje eu assisto muitos vídeos. E sempre tem um passo que você gosta e você vai copiar. Aí você vai lá, nossa, pronto, vou copiar tal passo. Aí quando você copia tal passo, você percebe que você pode fazer ele mais rápido, pode fazer ele mais lento, pode fazer ele abaixado, pode fazer ele 2 vezes, pode fazer para o lado, pode fazer ele deitado, pode fazer ele de costas, pode fazer ele de dupla. E aí a criatividade, ela é aguçada. Então, os passos prontos, tá, tem gente que pode pegar o passo prontinho daquele jeito que tá lá e encaixar. Mas quando ele faz isso, a música, o ritmo da música, o tempo que leva para ele fazer aquele passo, vai abrindo brechas para que ele possa colocar a sua própria identidade ali dentro. Então, o meu projeto não é que as pessoas copiem. Se eles quiserem copiar, tudo bem. Mas o meu projeto é para que através desse pequeno passo, desse pequeno começo, igrejas evangélicas que ainda não têm os seus ministérios criados, igrejas evangélicas que estão procurando, já tem até seu ministério, mas estão procurando algo para modificar algum passo que já está enjoado, quer modificar o passo. Essas pessoas que estejam procurando, elas achem, mas elas não achem passo pronto. Elas achem um passo para ir para outro passo. Um passo que aguce a criatividade para fazer novas escolhas, para fazer novos passos e assim completar uma coreografia e ter ideias novas, né? Ideias que talvez nem eu tenha tido ainda. A próxima pergunta é a seguinte. Você fala sobre criatividade, certo? Sim. E como é que você se vê ao dançar coreografias que são planejadas? O passo tem que estar certinho, tem que ter uma hora de abaixar, tem que ter uma hora de levantar, tem que ter cuidado para não chocar com o colega, tem que saber a hora de ir para frente, a hora de ir para trás, para que lado você faz tal passo. Vendo tudo isso, você não acha que você está sendo dualista, tentando separar, dizer que dançar é criatividade, mas ao mesmo tempo você está colocando a dança como técnica? O que você me diz sobre isso? Olha só, não quer dizer que a dança, sendo criativa, sendo uma expressão de dentro de si mesmo, você não tenha como planejá-la da forma que você quer que ela saia. Eu não posso simplesmente falar, hoje eu vou dançar, e aí eu me movimento sem ensaio, sem nada planejado, fico lá, porque pra mim isso aí é se amostrando. A não ser, no meio evangélico tem bastante, essas pessoas que dançam de forma espontânea no meio do louvor, por exemplo. A gente vê aí vários ministérios de música, né? Com pessoas que dançam ali de forma fluente, de forma espontânea. Tem várias igrejas, né? Inclusive dentro de Vitória da Conquista. Tem a Igreja Batista Betânia, por exemplo, que tem esse mesmo trabalho. Mas assim, que não é muito meu forte, tá? Abrir os braços lá no meio do louvor e sair dançando não é muito meu forte. Não é muito minha área, não. Minha área realmente é aquela coreografia realmente planejada. Só que não quer dizer que na hora de atuação
eu não vou sentir aquilo que eu estou falando da música, né? Eu acho que eu já contei aqui uma experiência, inclusive dentro do próprio canal do YouTube, que teve um Dia dos Pais que eu fui apresentar e eu já havia visto eu já havia ensaiado essa coreografia trocentas vezes, várias vezes. A gente ensaiou, reensaiou, mais de um mês ensaiando, o grupo todo lá, todo domingo, às vezes quarta-feira à noite, sexta-feira à noite depois do culto, e a gente lá ralando, 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 para pegar os passos da coreografia. E a gente pegou, a forma técnica a gente pegou. Tá, aí no dia da apresentação, foi um domingo e tal. E aí nesse domingo eu fui dançar. E na hora que eu fui dançar, eu prestei atenção na letra, no que a letra estava falando. E ali, quando a gente entra em cena, gente, ninguém segura a gente, sabe? Assim, não é que a gente é bonzão, não, mas a sensação que a gente tem, o viver que a gente tem, a expressão que a gente tem interior, de forma interior, ela se expressa de uma forma muito nítida na nossa face, no nosso sorriso, no nosso olhar, nos nossos movimentos. No dia da apresentação é o dia que aquilo ali a gente consegue unir técnica com sentimento. E assim, naquele dia eu percebi que o que a música estava falando não era o que eu estava expressando, de fato, porque a música dizia, né, que o pai fazia isso, o pai fazia aquilo outro, que o pai vivia ali com o filho durante a vida dele, etc. E naquele momento eu sabia que eu não vivia assim com meu pai. E naquele momento eu entrei em prantos. No momento da dança eu comecei a chorar mesmo. E na hora eu sabia que eu precisava pensar, porque eu tinha um passo de coreografia apresentando. Eu precisava pensar, precisava saber a hora de abaixar, saber a hora de levantar a mão, saber a hora de fazer tudo ali. Mas naquele momento eu simplesmente vivi aquilo, mas o meu corpo dançava. Eu não sei explicar como isso aconteceu. Então, a dança, ela é planejada, ela é ensaiada, a gente rala para poder apresentar. Mas já teve ensaios, por exemplo, que eu participei e já ouvi também outras pessoas contarem que no meio do ensaio a expressão foi tão grande do que a gente queria falar para Deus e do que Deus estava falando para a gente, que a gente viveu a nossa expressão ali, naquele momento, e foi um ambiente tão assim harmonioso, porque a gente conseguiu ali no ensaio mesmo juntar técnica e expressão. Essa expressão que vem de dentro da gente, do que a gente quer falar para Deus. Então, assim, mostramos técnicas, sim, ensaiamos, sim, mas a gente não faz isso por oba-oba, a gente não faz isso só por ser técnica, que não há nada pior do que você ver uma pessoa dançando e ela não ter expressão, ela não mostrar que ela está sintonizada naquilo que o corpo dela está falando. E ela muda de forma sincrônica, ou seja, ao mesmo tempo em vários lugares, dependendo da cultura local. E ela também é diacrônica, que muda nesses lugares através do tempo, né? E da história. Você não se sente um tanto preconceituosa a não aderir a algum certo tipo de dança em suas coreografias, como por exemplo o funk, a dança do ventre, você não coloca ela na sua coreografia evangélica. Isso não é preconceituoso da sua parte? Não. Olha, não é preconceituoso, certo? Eu acho que a palavra aqui é outra. Eu acho que tem vários tipos de dança. E tem danças que... Por que eu não coloco, por exemplo, em minhas coreografias evangélicas? Porque elas não são coerentes ao que eu estou falando para Deus ou que eu quero que as pessoas recebam de Deus. Por exemplo, Tayana, você acha o funk errado? Evangélicos, agora, né, chegou a hora da verdade, não se escandalizem. Não. Desde que você faça lá na sua casa, com o seu marido, para o seu marido, né, com a sua esposa, para a sua esposa,
Porque se você observar o funk, tem uma questão cultural, eu sei, tem uma questão histórica, eu sei, mas, gente, tá óbvio, né, que são movimentos relacionados ao sexo. E para a Bíblia, o sexo não é errado. Para a Bíblia, o sexo é certo dentro de um casamento, dentro do contexto do casamento, né? Eu sou evangélica, sim. Apoio completamente o sexo dentro do casamento. O sexo não é pecado, o sexo não é algo ruim. Só que ele tem que acontecer no tempo correto. As pessoas que dançam funk pode ser por uma questão cultural, respeito, certo? Mas não é uma dança que eu colocaria dentro de uma coreografia evangélica, porque o que é que um movimento sexual está fazendo dentro de uma coreografia evangélica para toda a igreja? Não faz sentido, certo? A dança do ventre, por exemplo, é uma dança super sensual, a gente sabe disso, né? É pecado dançar a dança do ventre? Não. Do mesmo jeito que também não é pecado dançar o funk. Mas onde é que você vai dançar esse funk? Onde você vai dançar essa dança do ventre? Lá para teu esposo ou com o teu esposo, né? Lá para tua esposa ou com tua esposa, porque o sexo é sagrado. O sexo foi feito por Deus. E ele foi feito num contexto de que o marido conheça o corpo da mulher e que a mulher conheça o corpo do homem. Se essa dança está sendo feita para que os dois se relacionem de uma forma até divertida dentro do contexto sexual, tudo bem, tá tranquilo, tá tranquilo. Porque ele é dono do corpo dela e ela é dona do corpo dele e os dois se completam e eles se divertem dessa forma. Agora não há sentido, não há lógica eu pegar uma dança do ventre ou um funk e colocar dentro de uma coreografia evangélica. Eu estou respondendo essa pergunta que eu mesma fiz para esse trabalho e, sinceramente, até eu estou indignada de ter feito essa pergunta. Mas já que é uma dúvida que muitas pessoas têm, eu acho muito válido deixar isso aqui muito claro no meu canal. Então,